Ele é um magnata, filântropo e autor norte-americano. Foi de um tímido adolescente a um dos homens mais ricos do mundo, tendo ocupado a primeira posição 17 dos últimos 21 anos. Aqui é o Thales do canal Elementar e hoje eu vou contar a história de Bill Gates. William Henry Gates, o terceiro, nasceu em uma família de classe alta em Seattle, Washington, no dia 20 de outubro de 1955. A família adorava competições e o jovem Bill logo pegou o gosto por competir. Um dos seus jogos favoritos, banco imobiliário. Durante o ensino médio, estudou numa das melhores escolas de Seattle, tendo acesso aos primeiros computadores da época, máquinas gigantescas do tamanho de uma sala. E ele passava a maior parte do tempo dele dentro dessas salas. O Paul Allen, que era 3 anos mais velho, dividia esse gosto pelos computadores. Eles começaram uma longa amizade, inclusive criando alguns códigos de software juntos. Em 1970, eles criaram um programa de computador que media o tráfego da cidade de Seattle. Além deles ganhar muito dinheiro com isso, chamou tanta atenção que em 1972, com 17 anos, Bill Gates foi para Washington trabalhar como mensageiro do Senado americano. Logo em 73, então, entrou na Harvard, fez curso de matemática e direito. Em 74, os dois já estavam na capa da revista Popular Electronics, que destacava o primeiro microcomputador do mundo. O criador desse computador, Ed Roberts, apostou nos dois para que eles criassem um software que funcionasse nessa máquina. O Paul e o Bill, então, passaram a trabalhar incessantemente na criação desse projeto. Dia e noite trabalhando, e aí depois de 2 anos eles foram lá até o Ed e mostraram, assim disse o Bill, o código mais animal já escrito. E funcionou. No início de 75, então, os dois criaram a Microsoft. O trabalho, então, estava se tornando tão exaustivo que Bill Gates teve que largar a faculdade 1 ano antes de se formar. O velho Bill tinha certeza que ele estava no caminho certo. O problema é que nessa época muita gente queria simplesmente utilizar os softwares e dividir informações com a empresa sem pagar nada. Em maio de 77, então, Ed Roberts resolveu vender a empresa. A dupla de programadores teve que processar ele para que ele devolvesse o software que eles desenvolveram para a empresa. A Microsoft venceu esse processo e passou a expandir as linguagens de programação. A partir daí, eles acumularam um bom capital e foram expandindo cada vez mais. Em novembro de 1980, a IBM bateu na porta da Microsoft. O objetivo, então, era criar um novo sistema operacional que fosse de acordo com a nova invenção dos computadores pessoais que a IBM havia produzido. O Bill rapidamente convenceu eles de que o QDOS, um programa que ele mesmo comprou da Seattle Computers por $50 mil, era adaptável a esse novo computador pessoal que a IBM havia criado. Depois das adaptações, então, o Bill chamou esse sistema de MS-DOS, que era o sistema operacional em disquete da Microsoft. Não bastando, a IBM queria comprar o sistema operacional que tinha dado origem ao MS-DOS. Só que o velho Bill, muito esperto, não vendeu e passou a cobrar uma licença sobre cada DOS instalado nos novos computadores da IBM. Entre 78 e 81, o grande destaque foi o crescimento da empresa. Passou de 18 colaboradores para 128 e o lucro de 8 para 32 milhões. Esse crescimento todo é, na verdade, resultado das vendas de software. Enquanto as empresas tinham que pagar por cada nova licença, a Microsoft vendia o programa para a empresa que bem desejasse. Logo, em 83, mais de 30% dos computadores mundiais funcionavam com softwares que foram criados pela Microsoft. Para o velho Bill, era uma época maravilhosa de crescimento das empresas que estavam sendo comandadas por pessoas de menos de 30 anos de idade. Aos 28 anos, então, ele recebe a notícia de que o Paul Allen, o grande sócio dele, foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, uma variação do câncer. Quando o Allen foi afastado da empresa, Bill Gates era o único representante principal da empresa. Em abril de 84, ele foi apontado pela revista Time como representante de uma nova maneira de fazer negócio. Ele aliava tecnologia e estratégias empresariais para fazer a venda dos seus produtos. E em 85 atingiu 280 milhões em vendas. Foi quando ele lançou o Microsoft 1.0, o programa que mais fez sucesso da empresa. Logo depois do lançamento, as pessoas começaram a notar uma semelhança com o Macintosh da Apple. Era de fácil manuseio, as questões dos ícones, o mouse, então as pessoas começaram a comparar isso, mas não deixava de ser uma
não deixava de existir uma interface muito simples e muito amigável para o consumidor. Em 86, então, ele abriu o capital da empresa para a Bolsa de Valores, permanecendo com 45% das ações, se tornando um bilionário aos 31 anos de idade. A IBM, nesse momento, optou por substituir o DOS. Passou a trabalhar num novo sistema operacional, chamado de OS/2. O velho Bill, com medo que esse OS/2 poderia substituir o Windows, passou a trabalhar numa nova versão 3.0 do Windows. Em 22 de maio de 1990, ele lança o Windows 3.0, que foi o campeão de vendas da empresa. Anos depois, já em 97, surgiu uma empresa, a Netscape, que estava sendo campeã em vendas de programas para uso de navegação na internet. Foi então que a Microsoft decidiu colocar o Explorer dentro da cópia de todos os Windows vendidos. Essa estratégia então acabou levando o governo a processar a Microsoft por monopólio, alegando que a ideia de colocar softwares junto com o sistema operacional acabava com a concorrência, em uma época onde eles eram vendidos de forma independente. E embora a alegação da empresa era que era um software muito bom e benéfico ao consumidor, as empresas que vendiam de forma independente alegavam que o valor desse software novo foi embutido no preço do conjunto Windows e por isso se tornou uma venda casada. A ação acabou então num acordo entre as partes, onde a Microsoft teria que abrir a interface de programação de aplicativos e o governo ia ficar de olho na Microsoft para futuros casos de monopólio. Com o passar dos anos, então, grandes empresas viraram concorrentes da Microsoft, a maior delas, sem dúvida, a Google. A Google, então, focou no mercado que a Microsoft nunca tinha pensado em entrar, que foi o de propagandas e o de buscas. Logo depois, então, a Microsoft resolveu lançar o próprio site de buscas, o MSN Search, que hoje a gente conhece como Bing. Um pouco mais pra frente, então, no ano de 2007, a Microsoft assinou um contrato de 5 anos com a Viacom, uma empresa americana de mídia massiva, atuando principalmente nos cinemas e na TV a cabo. Em 2009, a loja virtual da Microsoft saiu da web e foi para as ruas, literalmente. Assim como outras empresas e seguindo uma tendência, o velho Bill colocou as lojas físicas em funcionamento. A Microsoft Store já conta com mais de 110 unidades espalhadas pelo mundo. Em 2010, era hora de apostar no mercado de telefonia móvel, com 2 lançamentos. O primeiro deles, um fracasso total, o Kin, que durou 48 dias. Os estudos indicam que foram vendidos entre 500 e 10 mil unidades. Simplesmente uma piada considerando todo o histórico de vendas da Microsoft. A segunda aposta foi o Windows Phone 7. Ele era um sistema operacional pronto para celulares, telefonia móvel. Ele privilegiava conteúdos como mídia, jogos, trabalho, fotos, entre outras coisas. Foi feito para bater de frente com o Google, o Android, e também com a Apple, né? Com seus iPhones. Logo depois disso, a empresa comprou o Skype por 8,5 bilhões de dólares. A ideia era que a Microsoft integrasse os seus adquiridos 663 milhões de usuários do Skype à rede Windows. Ou seja, Windows Live, Xbox Live, Outlook, além de ser utilizado também no sistema operacional do Windows Phone. O Bill Gates realmente teve muito envolvimento com várias áreas da tecnologia. Isso certamente gerou algum tipo de incomodação, mas com certeza ajudou ele a se tornar o que ele é hoje. Atualmente a Microsoft está em boas mãos e o velho Bill ajuda quando pode. Movimentos sociais, já doou milhões de reais para instituições e ele continua fazendo um bom trabalho de descoberta de doenças e ajudando na pobreza mundial e na fome. E aí? Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história incrível do velho Bill. Se você não é um inscrito ainda, o que tu tá esperando? Se inscreve aqui embaixo. Ajuda também a compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece. Se você quer ver mais vídeos como esse, comenta, deixa o like e compartilha para que a gente consiga fazer mais vídeos como esse. Isso motiva a gente a fazer mais vídeos, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!